Vocês me arrumarem, galera. Olha só, os caras me arranjando problemas aqui, Lene. O presente é meu. O presente é dele. O presente é meu. Mas vai ficar aqui no cenário. Vamos lá, então. Acho que a pergunta inicial é como é ser negro de direita no Brasil, né? A experiência de cada um. Cara, eu acho maravilhoso. Pra mim é maravilhoso. Eu adoro ser negro de direita. Eu não tenho que ficar passando pano pra esse bando de vagabundo que se apossou do Brasil. Eu sou uma pessoa negra que eu posso falar mal do PT, eu posso falar mal do PSOL, eu posso falar mal do Mensalão, eu posso falar mal do Petrolão, eu posso criticar a ditadura socialista sanguinária, eu posso criticar grupo terrorista em paz. Se eu fosse um negro de esquerda, né, sobretudo os negros de esquerda que são militantes do movimento negro... Tem uma cartilha? Eu tenho uma cartilha, e daí você tem que defender o PT, então logo você tem que passar pano pra esses grupos terroristas. Talvez teria que defender o Irã agora. Tem que passar pano pro Irã, né, tem que falar que o Mensalão não existiu, que o Petrolão não existiu, que o Lula é o cara mais honesto do mundo, e que o Lula é até negro, né, como saiu aquela famosa... Opa, tem o famoso texto que Lula é o presidente mais negro da história do Brasil, ou seja, tem que defender todo esse tipo de absurdo só porque você faz parte de um grupo radical que é o movimento negro brasileiro, que a gente vai discutir isso ao longo do programa, mas eu julgo que hoje se perdeu completamente do personagem e já não defende os negros, né? Eles defendem o Partido dos Trabalhadores, o PSOL e os outros partidos de esquerda, ou seja, ser negro de direita é maravilhoso, né? Eu gosto de bandido na cadeia, eu gosto de político honesto, não gosto de político corrupto, eu quero evolução financeira para as pessoas, prosperidade. Isso é o que um negro de direita defende. Bobagens são o que os negros de esquerda, sobretudo os filiados a partidos de esquerda, eles defendem. Então é maravilhoso pra mim. A gente às vezes é atacado pela esquerda, o que é ótimo também, né? É muito atacado. Então esses caras, o cara que passa pano pro Petrolão tá me atacando, eu tô tranquilo, eu ficaria numa posição desconfortável se eu estivesse atacando os outros para dizer que o Mensalão não aconteceu. Então eu acho que é uma maravilha ser um negro de direita no Brasil, e todas as adversidades que rolarem geralmente é mais positiva do que negativa. Cris, Okay. você ainda tem um adendo, né? Eu sou o pacote mulher. completo. E aí? Pacote completo do woke, né? Mulher, negra e cadeirante. Verdade. Faltou o LGBT, que Te eu falei. cobram, te que aí cobram. não vai dar, né? Então quem vai fechar esse pacote completo vai ser o Jota. Então. Exatamente. Foi rápido. Te cobram uma posição mais à esquerda por isso? Sim, já falaram pra mim que eu não merecia ser negra. Caramba. Foi um cara branco, inclusive, de esquerda. Que é um cara que pode falar isso, né? Um branco tá sabe o que bem é à ser vontade, negro, né? Falou, você não merece ser negra. O que também não faz muito sentido, né? Porque você não é negro por merecimento. Exato. Né? Não é uma escolha, né? E pra mim, eu vejo muito pelo ângulo da liberdade, né? Eu acho que você ser uma pessoa preta e poder pensar o que você quiser e dizer o que você quiser e acreditar no que você quiser, é você ser livre. Então, se é um absurdo para um grupo de pessoas que pretos sejam de direita, já denuncia aí que existe um certo senhorio, né? Se o preto não pode ser o que ele quer e defender o que ele quiser, significa que ele deve alguma coisa a alguém. E eu, graças a Deus, me sinto bem livre para defender e dizer o que eu quiser. Então, eu jamais me submeteria a um movimento que diz o que eu devo falar, o que eu devo pensar, como eu devo agir, e eu vejo isso na esquerda. Então, não me identifico com as pautas, com os discursos, com os princípios, os valores, e, por acaso, me identifiquei com muita coisa que tem na direita, né? Então, a direita está mais perto daquilo que eu acredito. Eu sou cristã, então os meus princípios e os meus valores vêm na frente de qualquer outra coisa para mim. Guto e Jota também são cristãos ou não? Eu sou cristão. Também Sou cristão. E eu acredito que o cristão, ele tem essa liberdade, né? Que ele pode criticar qualquer espectro político porque ele tem o seu pacote de crenças, né? E como cristã, eu me identifico muito mais com as pautas da direita. Então, eu não me vejo na esquerda. E esse é um problema para muita gente. Como eu disse, já disseram isso para mim, que eu não merecia ser preta. Eu fiquei até meio sem entender, porque nunca tinha parado para pensar que isso tem a ver com merecimento, né? Isso tem a ver com uma característica do sujeito que eu sou, né? Eu sou um ser humano, eu nasci mulher e, por acaso, sou preta. Então, isso não tem que definir como eu penso, né? Isso é uma característica do sujeito que eu sou. Então, eu vejo que a esquerda ela tem muito essa pressão identitária, né? Quer dizer, eles querem que você se encaixe em um desses papéis, né? Essa semana eu vi um travesti de direita, algo assim, ou trans de direita, alguma coisa assim. O
Que também que também é perseguido. E foi o Dia Internacional da Mulher, né? E esse travesti fez um vídeo muito honesto. Falou, ó, parabéns vocês, mulheres, porque eu não nasci mulher, eu sou travesti e tal, então eu quero parabenizar vocês. Achei legal. E aí teve a resposta do trans de esquerda, né? Que daí já se acredita ser mulher, então já se coloca como mulher trans de esquerda. E aí ele falou, você foi preconceituosa, falando pro trans de direita. Trans de direita. Você foi preconceituosa porque você deu parabéns para as mulheres, mas você não deu parabéns para as mulheres pretas, nem para as mulheres lésbicas. Quer dizer, na cabeça, né, do cara da esquerda, São a mulher gavetas. preta, ela é mulher, mas não dentro do pacote de sujeito. Ela tem que ter um fragmento. Então, essa ideia fragmentada de vivências... Né, de gavetinhas. Pra mim não cabe, cara. Eu acho que a gente já tem muita bagagem para carregar da nossa própria história, né? Então, eu já acho que cada indivíduo tem uma bagagem já para carregar, que você já tem que dar conta, e isso já é pesado, né? A gente tem... todo mundo tem trauma, todo mundo tem... problema, todo mundo tem a sua história característica. Aí eles querem colocar mais uma carga, né? E você tem que responder por um grupo, você tem que estar alinhado com o pensamento, com a fala. A Djamila Ribeiro, todo mundo acho que conhece quem é, né? Djamila Ribeiro é um ícone aí do feminismo negro brasileiro, ela é filósofa. E tem uma frase para encerrar aqui, que eu já tô falando muito, mulher fala mais que homem. Né? Não, cara, aqui vamos deixar claro, se vocês não falarem muito, não tem programa, tá? Então faz parte. Dizem que as mulheres falam 20 mil palavras por dia e os homens só 7 mil, né? Então, eu tô no meu lugar de fala aqui. E aí a Djamila Ribeiro é uma filósofa, feminista e tal, e ela tem um vídeo gravado no YouTube, inclusive, sobre o lugar de fala, e ela fala o seguinte, não basta você ser uma mulher negra ocupando um lugar de destaque. Porque se você for uma mulher negra ocupando um lugar de destaque com um discurso conservador, não é válido para a causa. Então, veja, não se trata de ser mulher negra, se trata de ser mulher negra falando o que eles querem. E eu não sou essa mulher, então não dá. Para ser de esquerda, para mim, não dá. E você, Jota? Eu discordo um pouco dos meus ilustres colegas de bancada que falaram muito sobre liberdade. Sim. Eu acho que ser negro de direita, eu me sinto uma prisão, pra ser bem sincero. Sério? E o pior tipo de prisão é aquela que a gente realmente, por algum momento da nossa vida, se sente como culpado. Porque eu já fui um cara negro de esquerda. E eu sei como as pessoas negras de esquerda enxergam a pessoa negra de direita. Que pega qualquer tipo desse estereótipo que eles têm do malvadão, né? Então, branco, velho, heterossexual, né? Com pós-doutorado. Então, pega todo esse instrumento que eles utilizam como uma alegoria de todo o mal causador na sociedade. E a gente vê isso praticamente duplicado quando a gente não segue a cartilha. Então, é como se a gente carregasse esse peso e frequentemente tivesse que prestar contas. Eu até estava falando com o Guto agora na entrada, que eu, sinceramente, tenho uma dificuldade muito grande de me enxergar como homem. Eu sempre... Ficou meio estranho isso. Vou presidir a Comissão das Mulheres. Eu como enxergar como homem. Eu sempre serei um homem negro. E as pessoas têm essa diferenciação de compreender isso, né? Eu não consigo mais me enxergar como um cara meramente dentro do meu gênero. O gênero e a cor parece que são coisas que são intrínsecas e que não podem mais ser separadas. Explica isso. Como, por exemplo, se nós estamos olhando para a masculinidade, o que tem agora e que me incomoda bastante? Não sei se o Guto, como homem negro, também se incomoda. Tem uma feitiçização em nome do homem negro afeminado. Tá? Opa, essa daí pra mim é nova. Calma, vou desenvolver e vocês vão concordar comigo. Se vocês olharem para televisão, novelas, se vocês olharem para publicidade, se vocês olharem para o espaço público, hoje o homem negro não representa mais dificilmente aquele homem negro viril. Geralmente é um homem negro mais espalhafatoso. Então, sensível. Performático, não? Performático. Ah, é? Performático. É aquele cara que muitas vezes não necessariamente está ligado à sexualidade. Mas é um cara que tu olha e tu realmente tem uma afeição por esse comportamento que eventualmente pode ser ligado a uma questão de sexualidade, entendeu? Então o cara mais cheguei, sabe? O cheguei, afeminado e tal. Então cadê o cara negro? Que antigamente o cara, homem negro forte, de decisão, de postura firme, esse cara sumiu da televisão, sumiu do debate público, sumiu. Esse cara é como se ele não fosse mais digno de ser representado. Hoje que nós temos é o quê? Ou essa figura do cara mais afeminado, ou também o cara sensível, como tu colocaste. Então, não me fale assim comigo, porque eu sou um homem negro, tu não sabe as batalhas que eu enfrentei durante a minha vida, então eu preciso de uma maior compreensão da sociedade, né? Ou, se não é compreensão, eu preciso de uma defesa da sociedade. Então, essa hipersensibilidade do homem negro
muitas vezes não é cobrada ou exigida ou enxergada no homem branco. E, de certa forma, a gente é cobrado a acompanhar essa tendência. Eu não quero acompanhar essa tendência, tenho certeza que o Guto também não faz parte desse grupo, né? Mas se a gente não participa dessa tendência, é mais um peso que a gente carrega, é mais uma estigmatização que a gente carrega. Que tipo de homem negro é esse? E até um olhar meio estranho, assim, só que essa espécie ainda existe, então é um olhar quase animalesco em torno de nossos corpos, né? Falar uma linguagem meio esquerdista, né? Total. Em torno dos nossos corpos, de ter sempre um preconceito de como deve ser o nosso comportamento e a partir daí decidir se nós podemos ser legitimados no debate público ou excluídos. Porque, Jota, uma coisa que eu noto é que a partir do momento que o movimento negro ele adota a tese do racismo estrutural, do livro do Silvio Almeida, depois eu acho que a gente vai falar de racismo estrutural também, ele vai acabar diminuindo completamente a responsabilidade das pessoas negras, sobretudo dos homens negros, a um ponto que o homem negro termina sendo um homem fraco e frágil. E aí, quase que o homem negro não é necessariamente um homem do que a gente pensa. Em todos os fatores, né? Não é um agente masculino, né, etc. Né? Porque, por exemplo, o homem negro, ele não tem capacidade de entrar numa universidade, porque ele é burro. Então, a gente tem que dar cota racial pra ele. Ele não tem capacidade de produzir e gerar renda e riqueza pra sua família. Então, a gente tem que dar um auxílio do Estado pra ele, um benefício social. Às vezes, ele é meio criminosinho, Vilela. Aí, se ele for preso, a gente tem que soltar ele da cadeia, porque tem um encarceramento em massa da população negra. E mesmo que ele for preso, ele tem que ver a família dele. Então, tem que ter saidinha, tem isso. Ou seja, no fim das contas, o homem negro, ele não consegue trabalhar, precisa de benefício pra ele, não consegue estudar, precisa de cota pra ele. Se ele cometer um crime, sequer preso ele pode ser, porque tem um encarceramento em massa, ou seja, ele é um coitado, né? E ele precisa ser cuidado, geralmente cuidado por um homem branco e rico, que é um político de esquerda. E aí, no fim das contas, ele não é um cidadão pleno, não é um homem pleno, ele termina como esse cidadão fraco e frágil. Mas tem uma troca. Qual é ele a troca? precisa ser cuidado, mas ele precisa de obediência total a essa pessoa. E ele tem que porque votar. Essa pessoa perfeito. só pensa nele, cara. Ele tá pensando. Como você não. Exatamente. Não pensa... E aí é por isso que o Lula é o presidente mais negro da história do Brasil. Porque ele tá no cuidando carnaval... dessas pessoas que, em tese da esquerda, são pessoas que são burras, não conseguem trabalhar, elas são meio violentas, mas também não podem ficar presas, sabe? Então a gente tem que cuidar dessas pessoas. E aí quando surge um homem negro de direita, ou negros de direita, dizendo, cara, não, eu quero estudar por conta própria e quero ou não ter uma universidade e empreender, ou eu quero passar na universidade sem cota racial. Não, eu não quero nenhum benefício do Estado. Eu quero gerar a minha própria riqueza. Não, eu não quero discutir encarceramento em massa. Eu quero não cometer crimes. E o cara que me roubou, se ele for negro, branco, amarelo ou parecer uma pantera cor-de-rosa, eu quero que ele fique na cadeia 40, 50, 60 anos. Aí esse cara não quer ser cuidado pelo papai Lula. Esse cara se esqueceu das raízes dele. Esse cara merece ser xingado. Esse cara merece... Ele não é um negro decente. Ele se esqueceu da cor da pele dele. Então essa que é a grande questão aqui. O Estado brasileiro, ele quer cuidar da população negra e tratar a população negra como coitadinhos, né? E aí acaba, né, que os homens não são tão homens se ele é um negro de esquerda. Você falou 2 vezes aqui que o Lula, o homem mais negro do Brasil. Presidente. Você até se assustou. Mas no carnaval, o artista que dizem que o Paulo próprio Vieira. Lula escolheu era um cara negro, né? Quer dizer, então também ele se sente um pouco... Ele se sente um homem negro, eu acho. O Lula já deu entrevistas, inclusive, falando isso, né? O que tu é? Eu sou negro, eu sou branco, eu sou aquilo que vocês quiserem que eu seja. Tá certo, é uma fala que claramente tá desesperado do Lula, né? Tô me encaixando em qualquer coisa. O Guto falou uma palavra que eu gosto muito, Vilela, que é autoestima. E quando a gente passa pra olhar justamente... E daí eu vou entrar um pouco no campo da crise e já jogar a bola pra ela. Que agora nós falamos sobre os homens negros, mas eu sempre penso na autoestima da mulher negra também, que é sempre muito afetada por esse grupo mais ligadas às pautas identitárias, que busca também colocar a mulher negra numa situação de cuidado. E historicamente, socialmente falando, as mulheres negras foram os pilares da fortaleza, principalmente dessas comunidades, das favelas, etc. Isso só existe hoje, e muitas vezes as pessoas conseguem evoluir desse patamar, porque as mulheres negras tiveram um pulso firme, tiveram uma personalidade muito forte de se desdobrar em 2, 3, 4 empregos por vez, muitas vezes lidando com a dificuldade de um relacionamento dentro de casa, que não tem necessariamente uma associação diretamente racial, mas que por vezes foram um recorte social, as pessoas negras tendem a ser mais pobres, e daí sim acabam lidando mais com violência doméstica, todos esses problemas que o feminismo apresenta. Só que em vez de olhar para a mulher negra e as fazerem como um exemplo dessa evolução, um exemplo dessa superação, um exemplo dessa proatividade e de capacidade de enfrentamento a esses problemas, não.
Elas fazem a mesma coisa, pega a mulher negra no colo. Então a mulher negra ela não pode ser bonita. Se ela é bonita, ela é sexualizada. Então os dois são ruins. Então se a mulher negra é abordada de determinada forma, veja bem, é só por causa do teu corpo. Se ela não é abordada, é porque você não é o símbolo da beleza do que é bonito. Então, como é que tu consegue pegar uma criança negra, eu sempre penso em questão de criança, né? Uma criança e dizer... As pessoas que te defendem, as pessoas que dizem te representar, as pessoas que são parecidas contigo vão dizer que você nunca vai conseguir alguém, nunca vai ser amada por ser aquilo que você é. Ou aquilo que você representa em estereótipo nunca vai ser considerado o belo. E não fazer uma projeção de mulheres negras que eventualmente tenham alcançado esse determinado patamar, sendo que existem esses exemplos. É sempre um olhar de redução e de dependência. Não sei se a Cris concorda comigo nesse sentido. Não, eu concordo. Geralmente eu não consigo muito observar humanidades, né? Assim, a partir de recortes, né? Mulher negra, homem negro e tal. Então, o que vocês apresentaram aqui como um problema do homem negro, eu acredito que seja um problema do homem, em geral. Existe uma crise de masculinidade já em andamento há um bom tempo, né? Desde a década de 80 já se identifica essa crise de masculinidade. Isso atinge no geral. E a crise da masculinidade no sentido seria que falta de referências, né? Falta de referências e a demonização da virilidade. Esses dias eu vi um trecho da Fernanda Montenegro falando um texto justamente sobre isso, demonizando a virilidade. Então, ficou comum classificar a masculinidade como tóxica. Então, a masculinidade, ela já não é vista socialmente por nenhum ângulo como algo bom. É sempre como algo demoníaco, algo ruim. O homem, ele já é um réu, não é só réu, ele já é condenado, culpado, né? Ele se tornou um réu, mas já é culpado. Então, acredito sim que isso vai refletir no homem negro diferente do que vai refletir no homem branco, mas eu acredito que é uma crise geral, é uma crise humanitária, né? Como a esquerda gosta de... É quase a saúde pública daqui a pouco, né? Não, mas eu acho que existe sim essa crise de masculinidade que atinge os homens em geral, né? Exige-se do homem que ele seja mais feminino o tempo todo, e ao mesmo tempo se reclama muito do excesso do quê? Da violência, né? Só que para conter um homem violento, nós também precisamos da violência masculina, uma violência masculina que entenda que é preciso proteger. Sim. Né? Então, quando você tira esse modelo viril de limite, né? Aí a gente entra no campo do simbólico, né? O homem, o masculino, né? Não o homem em si, mas o masculino. O homem fraco é o que agride, é o que... O forte é o que defende. Exatamente. E o masculino, o símbolo, né, masculino na humanidade, se você pegar a história ocidental, sempre representou lei, ordem e limite. Sempre. Sim. Né? A dominação masculina que se falava antes da modernidade era sobre a dominação do homem sobre si mesmo. Era o homem que não era entregue aos seus próprios desejos, que não era entregue à sua própria força, né? Um homem descontrolado pode se tornar um homem violento, né? De forma negativa. Então, você vem na modernidade, aí entra Marx, Engels, com a ideia de que dominação masculina é dominação do homem sobre a mulher. Então, quando... a gente fala de dominação masculina, automaticamente todo mundo vai classificar o quê? A dominação do homem sobre a mulher. Mas antes da modernidade, dominação masculina era o homem dominando a si mesmo. Porque um homem que não aprende a ser domado, ele se torna um animal, né? Violento. E aí entra o que você falou. Um homem fraco, ele vai fazer exatamente o que a gente tem visto o que eles estão fazendo, agressão, socando mulher. Ele não consegue lidar com o término, não consegue lidar com frustração, não consegue porque a culpa é sempre do outro. Exatamente. Quem que é o outro mais próximo é a mulher. Sendo que o homem forte é o cara que protege, é o cara que aguenta a parada, aguenta desafios, aguenta diversidade. Você tem filho, né? Você Tenho, falou. De 8 anos. Então, a maioria dos meninos que crescem sem uma referência paterna. Forte, no sentido forte aqui, no sentido equilibrado, né? Ele vai ter problema com frustração, ele vai ter problema com a sua própria masculinidade e vai acabar desviando para violência ou aquela questão da ficar retraído, né? Ou ele fica muito feminino
ou ele fica extremamente descontrolado, que seria o masculino sem controle, né? Então, essa questão simbólica, ela é interessante para a gente observar. O feminino não é só a mulher, o masculino não é só o homem. São símbolos que estruturaram as civilizações. E hoje, essa confusão dos símbolos, né? Ninguém sabe o que é um homem, ninguém sabe o que é uma mulher, não pode dizer. Tanto que quando uma mãe solteira, ela cria um filho sozinho, ela tem que fazer um pouco a parte do masculino, né? Do limite. Isso. Ela faz a parte do acolhimento da mãe, mas ela tem que fazer a parte que o pai coloca. Que é soltar o filho pro mundo, mas ao mesmo tempo colocar limite, colocar ordem, colocar um pouco... E tem uma coisa interessante nisso, né? Uma parte da minha pesquisa, eu cheguei a esse ponto. Metade das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Você falou da força... Metade. 49, quase a metade, né? 49,1% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. É muita gente. Pô. É muita gente. E aí você vai ver o que vai causar nas pessoas essa falta dessa figura paterna. Você falou muito bem, as mulheres negras, elas são a maioria dessas chefes de família. Elas não são fracas, né? Elas não são... ao invés de precisar de cuidado, como o Estado quer que ela acredite o tempo todo, ela está cuidando, e cuidando muito bem, né? Cuidando muito bem, levando a família, fazendo, como você falou, esses dois papéis, tentando equilibrar. E a característica da mulher negra, geralmente, é ser muito mais enfática, muito mais forte. Então, ela acaba conseguindo, muitas vezes, fazer esse papel de uma forma até muito mais excelente, né? Por ser mais enfática. E aí, o que acontece?